Para você, mulher, ser saudável, você precisa ter 300 vezes mais progesterona do que estradiol no 21º dia do ciclo menstrual. Infelizmente, isso não acontece. Tem mais de 10 anos que eu não vejo uma mulher totalmente saudável. E por que que isso acontece? Porque a relação progesterona-estradiol está cada vez diminuindo mais e por várias razões. Uma das razões é que nós vivemos no mundo contaminado, principalmente com bisfenol A, fitalatos, petróleos que encontramos nos hidratantes, nos protetores solares. E essas substâncias têm uma atividade, entra no nosso corpo fazendo uma atividade de estrogenicidade. E quando você tem no seu corpo mais estrogênio do que progesterona, você tem essa doença aí de verde, ó, chamada predominância estrogênica. Uma matéria que não foi dada na faculdade de medicina. Uma matéria que foi descoberta por um doutor chamado John Lee em 1990. Ele escreveu até um livro chamado Estrogen Dominância, falando sobre a predominância estrogênica. Então, se você olhar esse gráfico que está acima da minha cabeça, você vai ver que de 35 anos a 50 anos a mulher entra em declínio hormonal. A bolinha vermelha que você está vendo lá em cima é a quantidade que cai de estrogênio. A bolinha azul é o declínio de progesterona. Se você olhar bem o gráfico, dos 35 aos 50 anos, a mulher perdeu 35% de estradiol, mas perdeu 75% de progesterona. Então, só pela natureza divina, só porque Deus quis, o natural é a mulher já entrar na menopausa com predominância estrogênica. Óbvio, porque ela perdeu 35 de estradiol e 75 de progesterona. Ela tem mais no corpo dela estrogênio do que progesterona. Então, todo médico que eu vejo, endocrinologista, ginecologista, que pega uma mulher para fazer reposição hormonal, ele sempre passa estradiol, progesterona e testosterona. E, na verdade, para essa mulher com predominância estrogênica, já pela natureza divina, que perdeu muito mais progesterona, ela tinha que passar longe do estradiol. Isso é um erro gravíssimo que eu vejo. Médicos passando estradiol para pacientes com predominância estrogênica, sem contar que é a natureza divina e sem contar pelas contaminações dos bisfenol A, fitalatos e do petróleo. Só que essa predominância estrogênica, ela causa muita confusão. Praticamente todas as doenças ginecológicas advêm dessa danadinha aí chamada predominância estrogênica. Tipo TPM, tensão pré-menstrual, cólica menstrual, sangramento excessivo, mioma uterino, síndrome do ovário policístico, adenomiose, endometriose, doença fibrocística da mama, histerectomia. A maior causa de histerectomia é por predominância estrogênica. Daí, você, mulher, vai no médico que não entende nada sobre essa matéria aqui de predominância estrogênica e sai do seu consultório recebendo o hormônio de estrogênio. Como o seu médico não conhece esse conceito de predominância estrogênica, você sai com o hormônio errado. E a gente sabe que na cascata hormonal dos hormônios esteroides, se eu passar estrogênio para uma mulher que já tem excesso de estrogênio, esse estrogênio vai virar estrona. Estrona é cancerígeno. Dá câncer de mama, ovário e útero, tá? Então fica aqui o alerta. Predominância estrogênica tem cura, tem como fazer detox de estrogênio no corpo, tem como só repor progesterona. Existem 12 tipos de mulheres hormonalmente falando. A mulher não tem que sair do consultório só com estrogênio, progesterona e testosterona porque ela perdeu os 3. Tem mulher que só precisa de um hormônio ou de 2. Deixa eu te falar, tem 12 tipos de mulheres hormonalmente, tem 12 receitas femininas diferentes. E uma dessa aqui, que é essa predominância estrogênica, é uma que a pessoa tem que ficar longe, mas bem muito longe do estrogênio. É o que eu mais pego no meu consultório, esse erro grotesco. Porque a pessoa, o médico, não tem conhecimento de predominância estrogênica, porque não foi dado na faculdade. Então, conselho, procure um médico capacitado. Se quiser nossa ajuda, nós fazemos seu cálculo para predominância estrogênica e vemos com clareza e te mostramos se você precisa ou não ficar longe do estradiol, tá? O recado tá dado, um beijo no coração e conta comigo por que der e vier. Se precisar de alguma consulta online, estamos aqui para ajudar vocês. Segue, me compartilha, porque esse assunto é extremamente importante.
Beijo no coração e fica com Deus. E terminando o vídeo aí, já com a publicação do livro do John Lee, e esse outro artigo científico aí da doutora Jerilyn Prior, que caracterizou que John Lee estava completamente certo em relação à predominância estrogênica.